Vem uma matéria agora muito boa do nosso querido André Miesel, né, que infelizmente ontem, né, anteontem perdemos aí um guerreiro que vinha há meses lutando pela vida, né, a dor e o orgulho na despedida de um herói. A família quebra o silêncio após a partida de piloto da Core. Em entrevista emocionante, parentes de Felipe Monteiro relembram os 14 meses de vigília no hospital e o legado de bravura deixado pelo inspetor. Pode soltar a produção. O Rio de Janeiro se despede hoje de um dos seus homens de elite. No velório do inspetor Felipe Marques Monteiro, o silêncio que ocupa o espaço traduz o tamanho do golpe sofrido pela Core. O adeus ao piloto não é apenas um protocolo doloroso de uma corporação em luto. É o desfecho de uma resistência que mobilizou a cidade por mais de um ano. Em uma entrevista exclusiva, conversei com familiares após o velório. Nós sempre fomos criados juntos, um amor imenso, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Tive o privilégio de conviver com ele, receber os ensinamentos dele, ver que desde o início a polícia era o destino, era um cara que sempre se preocupava com os outros, sempre queria fazer o bem para todos ao redor, sempre buscava trazer as pessoas que estavam para baixo para cima. Ele era um cara alegre, às vezes sem querer ele conseguia fazer tudo isso, então assim era uma coisa assim de áurea, é uma coisa assim dele própria, que não era forçada, não era nada, era algo muito natural, sempre acontecia assim. Chegava num lugar, tinham 3, 4 pessoas, quando você via tinham 15, enfim, ele é um cara que sempre buscou fazer o bem, cara. Então foi assim com a família, com os amigos, com aqueles que ele nem conhecia. Então fica aqui um desejo de que lembrem dele como essa pessoa que sempre procurou o bem e infelizmente diante numa dessas tentativas de fazer o bem aconteceu essa fatalidade, esse acidente, porque aquilo foi um acidente. Embora tenha alguém que tenha apertado um gatilho, aquela bala teve uma direção que nem o melhor atirador conseguiria ter conseguiria esse êxito. Então foram dias de luta, hospital, 1 ano e 2 meses de muita luta, muita guerra. Tivemos aí um intervalo dentro desse de 1 ano e 2 meses, um intervalo em que ele estava muito bem, foi para um hospital de reabilitação, teve toda aquela reação positiva, chegou até a falar um pouco, mexia os braços, as pernas. A gente encheu nossos corações de esperança, mas uma complicação devolveu ele para o hospital, para o CTI, onde realmente uma guerra começou contra as lesões, inúmeras cirurgias na cabeça, tentativas de regular todo o sistema da cabeça, do crânio, enfim. Então foi uma luta dura, o corpo cansou, mas a mente dele jamais cansou em momento nenhum. O pensamento dele estava sempre na recuperação, mas quando o corpo cansa, a gente perde as forças e infelizmente ele partiu, mas ele vai deixar aqui, como vocês viram, aqui muito amor, muitas pessoas que amam esse cara e é assim que ele vai ser lembrado como aquela pessoa que unia todos. O Felipe lutou todos os dias até o último minuto da vida dele e eu acho que a grande missão dele era mostrar que a família do policial existe. Ele não podia simplesmente ter partido naquele dia 20 de março para ser noticiado apenas um policial morto que deixou mulher, que deixou filho, que deixou irmão. Ele precisava mostrar que ele deixou a Keidna, que ele deixou o Rodrigo, que ele deixou a Lara, que ele deixou uma família que amava ele muito. As pessoas esquecem que os policiais são humanos. Eles são humanos, eles estão ali, eles não são uma máquina. E o amor que existe da corporação inteira, um pelos outros, é incrível. Só quem vive, só quem presencia esse amor sabe total diferença. Eu gostaria muito, de verdade, que eles fossem mais valorizados e que todos os equipamentos necessários, como um helicóptero blindado, pudesse ser trazido para eles, né? Porque
a dor que a gente sente em perder alguém que a gente ama é inexplicável, é dolorosa demais, a gente não quer que ninguém mais passe por isso. Então, eu peço do fundo do coração que todas as pessoas que estão ali à frente, nomeadas para nos representarem, nos escutem. A gente precisa proteger os nossos guerreiros, eles estão ali lutando pelo Estado e muitas vezes eles precisam se proteger da própria população que não os apoiam. A tragédia aconteceu no dia 20 de março de 2025 na Vila Aliança. Durante uma operação contra o tráfico, o helicóptero da CORE virou alvo do solo. Alvejado na testa por um disparo de fuzil, Felipe transformou o choque em técnica. No segundo mais crítico de sua vida, garantiu a estabilização da aeronave, preservando a vida dos demais tripulantes. Uma manobra derradeira que colocou a segurança do grupo acima de si mesmo. O que se seguiu foi uma batalha homérica. Foram 14 meses de internação e uma rotina severa de procedimentos, incluindo 3 cirurgias neurológicas e de reconstrução craniana. Uma resistência acompanhada passo a passo por familiares, colegas de farda e pelos jornalistas que cobrem o fronte urbano. No espaço da despedida, o impacto profundo dessa ausência se reflete no semblante de policiais experientes, que hoje prestam as últimas homenagens ao irmão de farda. A família, que demonstrou uma dedicação incansável ao longo de toda a vigília no hospital, fica a mais profunda solidariedade e o reconhecimento de toda a sociedade. Felipe lutou quanto pôde, mas após complicações graves de uma intervenção de emergência, partiu nesse domingo para o seu encontro com Deus. Que o peso desse momento seja amparado pelo orgulho eterno de um homem que honrou a vida e o dever até o último segundo. Felipe Monteiro encerra sua jornada terrena, mas o exemplo de sua bravura e dignidade fica gravado na história do Rio de Janeiro. Do Rio, André Miesel. Parabéns, André Miesel, pela excelente reportagem, que Deus te abençoe. E meus sentimentos, a família desse herói que tombou, lutou aí até o fim pela sua vida, mas a Deus cabe tempo de nascer, tempo de crescer, todos os tempos pertencem ao nosso Pai, e assim levou esse guerreiro. Que Deus esteja sobre toda a família e sobre toda a corporação, todos os guerreiros, os anjos que estão aí lutando em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, defendendo, né, o cidadão, o trabalhador de bem. São tão perseguidos, massacrados por tiranos, por subversivos que pedem o fim da polícia, pedem o desarmamento da polícia e por aí vai. Mas esses mesmos que querem o fim da polícia, quando tem o seu celular roubado, são agredidos na rua, é o primeiro a gritar: cadê a polícia? Então que Deus venha sobre cada policial militar, civil, corpo de bombeiro, toda a força militar, todos os heróis, todas as guerreiras também que fazem parte dessa corporação aí, dando força, meu amigo Carlos Sobrinho.